Amém. Toda a glória a Jesus. Você pode se assentar, por gentileza. Tão gostosa a presença do Senhor aqui, perceptível essa presença renovadora no nosso coração. E hoje a gente continua mais uma lição para a nossa jornada aí no caminho da transformação. O nosso logo dessa série é uma pessoa caminhando. E é exatamente isso. Cada dia, cada passo, na nossa estrada, na nossa jornada, nós vamos sendo transformados. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. E hoje eu tenho certeza de que Deus tem algo especial para o meu coração e para o seu. E rumo à nossa jornada, já temos ouvido muitas lições. Há uma pergunta hoje, para nós pensarmos e refletirmos sobre mais um passo nessa estrada. E a pergunta é a seguinte: raízes doentes podem produzir frutos bons? Raízes doentes podem produzir frutos bons? Para isso eu quero começar lendo um trecho das Sagradas Escrituras, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Jesus está conversando com os seus discípulos no grande sermão da montanha, e em meio a tantas lições preciosas, falando sobre a oração, ele diz assim, Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Gosto desse texto porque o secreto não significa um lugar escondido fisicamente. O secreto é o lugar mais profundo, mais puro, mais intenso da nossa alma e da nossa vida. E a recompensa de Deus está ali, nas raízes, nas bases da nossa alma. Teve um autor, um missionário, aliás, que foi trabalhar na África por muitos anos. O nome dele é Andrew Murray. E ele escreveu um livro muito interessante, chamado Vida Interior. E o livro dele trabalha exatamente sobre o cuidado com a nossa vida interior, com o secreto, esse lugar que Deus quer recompensar. E é interessante que é um livro pequeno, mas quando ele começa o livro, ele começa contando a história das laranjeiras da África. Ele começa a usar esse exemplo das laranjeiras da África para poder desenvolver tudo o que ele quer falar sobre a vida interior no livro. E eu achei esse exemplo sensacional. O exemplo que ele cita sobre as laranjeiras da África, porque lá ele viveu muitos anos e percebeu bem essas árvores, é de que muitas vezes essas árvores eram cometidas por uma doença que não era perceptível aos olhos. As pessoas olhavam para a árvore e não conseguiam identificar essa doença. Olhavam inclusive para o tronco e também não identificavam a doença no tronco, no caule da árvore. Olhavam para os frutos, porque essas laranjeiras davam frutos, e também, a princípio, não conseguiam identificar a doença. Mas, embora elas parecessem bonitas, frondosas, frutíferas, eram árvores doentes. E o nome da doença que essa árvore tinha se chamava doença da raiz. Termo mais popular, a doença da raiz. Só uma pessoa que conhecia muito bem aquela árvore, só uma pessoa especialista em cuidar da árvore é que poderia identificar a doença nas suas raízes. Só um técnico. E quando ele olhava, ele dizia assim que aquela árvore estava a caminho da morte. A morte viria, não de uma forma rápida, você está comigo? Mas de uma forma lenta e de uma forma quase imperceptível. Um dia a morte chegaria se a doença da raiz não fosse curada. E aí, uma das estratégias que eles descobriram era pegar um enxerto de uma outra árvore sadia, de uma outra espécie de laranjeira mais forte,
fazer um buraco bem profundo na terra, não cortar a árvore, não tirar um galho sequer da árvore, não arrancar um fruto sequer da árvore, mas cavar em volta da árvore cada vez mais fundo, e tentar fazer um mapeamento, olhar as raízes. E quando eles olhavam para as raízes, eles identificavam claramente as raízes doentes. E o que eles faziam? Eles não cortavam as raízes doentes. Eles colocavam nas raízes doentes o implante, ou enxerto, que chama isso? O enxerto da raiz nova, da raiz boa, da raiz da árvore resistente. E a convivência, se a gente pudesse dizer, da raiz saudável, da raiz da laranjeira boa, com aquela raiz doente, com aquela raiz que estava a caminho da morte. Ela fazia com que aquela raiz doente fosse lentamente sendo curada. Ela continuaria dando flores, ela continuaria dando frutos, mas à medida que o contato, que o relacionamento de uma raiz sã com a raiz doente fosse acontecendo, a árvore ia sendo curada. Interessante isso, né? E ele usa esse exemplo de como os agrônomos, de como as pessoas que cuidavam das plantas, cuidavam dessas laranjeiras, porque eles cavavam fundo e procuravam as raízes que precisavam ser enxertadas e curadas. E aí eu acredito que esse é um exemplo muito interessante para nós aqui hoje, né? Para nós que aqui estamos, porque muitas vezes nós nos aparentamos estar bem, a gente chega na igreja sorrindo, e se a gente não chega sorrindo, a gente chega aparentemente bem. Ninguém chega em frangalhos, a maioria das pessoas não. A gente chega, ainda que passando por lutas, aparentemente bem. Chegamos aqui, muitas vezes, tocando a nossa vida, tocando o barco. Nós estamos como essa árvore doente e continuamos fazendo as nossas tarefas, cuidamos das nossas atividades dia após dia. Nós nos relacionamos com outras pessoas, estamos conversando com as pessoas, mas o nosso coração, lá no nosso coração, algumas raízes estão doentes. Lá no nosso coração, nas nossas emoções, existem algumas raízes que precisam ser curadas, porque elas estão a caminho da morte, por causa de uma série de sentimentos, de coisas que nós não mostramos, que lá no secreto precisam ser trabalhadas e precisam ser curadas. Você já viu esse filme ou não? Será que você se identifica com esse tipo de exemplo da laranjeira? De que, embora dando fruto, de que, embora pareça firme, algumas raízes do seu coração, das suas emoções, estão adoecidas e, por isso, nós não conseguimos decolar, ou os frutos. Uma característica interessante que eu esqueci de contar, é que os frutos delas eram produzidos, mas eles apodreciam mais rápidos. Eles eram mais suscetíveis a pragas, porque eles eram fracos. E assim somos nós também. Nós damos os nossos frutos aos trancos e barrancos, mas parece que a coisa não floresce. Não existe a primavera linda e maravilhosa, como citei há pouco aqui no início, na nossa vida. E de acordo com o texto que a gente leu de Mateus, o desafio para nós nessa quarta é que Deus quer nos recompensar. Deus quer trabalhar a nossa vida no secreto, lá nas raízes. Deus não quer cortar um galho aqui, cortar uma flor seca ali. Ele não quer tirar uma fruta que está meio bichada. Deus quer trabalhar as raízes das nossas almas. Jesus se interessa pelas raízes da nossa alma. Jesus se interessa pelo lugar mais profundo e mais secreto do meu e do seu coração. E a única maneira, e aí está o desafio do caminho da transformação, para que eu e você, se você se identifica assim, existem algumas raízes na sua vida que precisam ser curadas. Algumas raízes que lhe trazem tristeza, que lhe trazem frustração, que lhe trazem vergonha, que lhe trazem uma série de outros sentimentos. Deus quer trabalhar essas raízes na sua vida, amém? Assim como Ele quer fazer na minha. E a única maneira de nós sermos trabalhados é a gente ser enxertado pela presença santa, viva e poderosa de Jesus nessas raízes.
Às vezes Ele cuida de outras raízes, a gente permite que Ele cuide de algumas outras áreas, mas às vezes a gente não deixa Ele cuidar das raízes doentes. E as raízes doentes não serão curadas se elas não forem enxertadas por Jesus. E a melhor maneira de sermos enxertados por esse Cristo maravilhoso que nos cura é através da intimidade. É através da intensidade de um relacionamento com Jesus. Não um relacionamento de um Jesus que só nos ajuda quando a gente pede por causa dos nossos problemas, de um Jesus que a gente tem mais relacionamento com Ele dentro de uma igreja, dentro de um culto, do que na nossa vida do dia a dia, mas um relacionamento tão intenso, tão profundo, que gere intimidade. E é na intimidade, é no relacionamento diário, que Jesus vai trabalhando e talhando a nossa vida. E um dos grandes elementos que Jesus elenca aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 6, se chama oração. Não se produz intimidade com Deus indo numa igreja. Não se produz intimidade com Deus, inclusive lendo a Bíblia. A intimidade se produz no relacionamento. E o relacionamento que Deus estabeleceu de intimidade entre nós e Ele se chama oração. A oração, nós podemos abrir o nosso coração para Deus, mas também vemos Deus abrindo o seu coração para nós. Nós podemos falar com Deus, mas também temos oportunidade de ouvir Deus. E é nesse relacionamento de diálogo, de entrega e de recebimento, que o Espírito Santo, que foi cantado aqui ao início, que nos conhece e que intercede por nós diante do Pai, vai mostrando e vai revelando as raízes que precisam ser curadas na nossa vida. Talvez algumas áreas da nossa vida ainda não foram vencidas, porque a gente está pedindo para Deus curar só a superfície, quando Deus quer trabalhar a raiz. E uma das nossas crises na pós-modernidade, eu disse isso na segunda-feira na devocional que eu faço, é de que nós estamos muito rasos. Nós não temos mais coragem, talvez, de deixarmos alguém entrar no lugar mais secreto do nosso coração. E por não deixarmos, aquela raiz continua doente. Mas Deus quer entrar não como um invasor, não como alguém que vem expor a sua fraqueza e a sua vergonha. Deus quer entrar para curar a minha e a sua raiz doente. A única maneira de nós sermos curados é dessa forma. Nós temos que descobrir o que está acontecendo com a nossa vida. E quem revela o pecado, a justiça e o juízo é o Espírito Santo. Assim como o especialista olhando para uma planta diz assim: será que é muita água que está fazendo isso? Será que é pouca água? Será que é muita sol ou pouco sol? Será que é a temperatura muito quente ou a temperatura muito fria? Será que são insetos predadores? Será que são fungos que estão causando problemas? Eu e você, na intimidade, no secreto das raízes da nossa alma, precisamos deixar o Espírito Santo dizer: é isso, é o seu temperamento. São algumas emoções não tratadas, são alguns ressentimentos, são algumas amarguras, são algumas coisas que estão dentro do seu coração que eu preciso tratar. São palavras que você ainda não venceu, são atitudes que ainda você não conseguiu vencer. E ali Deus quer enxertar o seu espírito nas nossas raízes doentes, para que possa crescer essa planta curada e restaurada. Ele não quer um caule diferente, ele quer o mesmo caule, ele quer o mesmo tronco, só que um tronco curado pelas suas raízes curadas. Ele quer uma árvore que continue produzindo frutos, mas agora uma árvore restaurada, resistente e curada pelo poder dele. E a minha pergunta é muito simples, e eu já estou encerrando. Como estão as suas raízes? Quando você olha para o seu coração, quando você olha para a sua vida hoje, no caminho da transformação, como estão as raízes da sua alma? Aquele lugar secreto, aquele lugar que a gente insiste em não mostrar, aquele lugar que eu e você nem nós conhecemos, como o salmista no Salmo 19 diz: Senhor, quem pode discernir faltas
que ele não consegue discernir. E ele diz: me livra das que eu não conheço. Ou como mesmo o salmista vai dizer no Salmo 39, sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me livra. Se tem alguma coisa que te faz mal, alguma memória, alguma circunstância que te projeta para baixo, que te impede de crescer, é hora de avaliar as raízes que nessa noite precisam ser enxertadas pela presença doce, viva, santa e poderosa de Jesus Cristo. E dizer: Senhor Jesus, eu quero que aqui, na raiz do problema, o Senhor trabalhe. Ainda que hajam mudanças na sua vida, ainda que hajam algumas perdas, que elas venham para você ser curado em nome de Jesus. Para que eu e você sejamos curados em nome de Jesus. Tudo começa na raiz. E o problema é que a gente quer tratar tudo mais ou menos e nunca queremos tratar a raiz do problema. E porque tratamos mais ou menos, ficamos especialistas no problema. Sabemos tudo sobre ele, mas nós não curamos ele definitivamente. Vira e mexe, as raízes doentes aparecem. Essas raízes que provocam dor na alma, que provocam dor física, que provocam dor nas emoções. Por isso, meu querido, quero deixar 2 versículos para encerrar. 2 versículos que desafiam e encorajam o meu e o seu coração. O primeiro versículo está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Provérbios 18, 14 diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E ainda em Provérbios, no capítulo anterior, no capítulo 17, no versículo de número 22, olha que palavra preciosa. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou, um coração alegre é bom remédio, mas uma raiz abatida, uma raiz doente, seca os ossos. Por isso, meu amado, minha amada, a moral da história é pela raiz que se resolvem os problemas. E no caminho da transformação, aqueles que querem desenvolver a sua fé não hesitam e não têm medo de deixar que o Senhor Jesus os trate nas raízes mais profundas da alma. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos? Será que não era bom a gente fazer a mesma palavra do salmista? Sonda-me, ó Deus. Vamos parafrasear essa palavra. Vê se há em mim alguma raiz doente. Vê aonde está essa raiz, Senhor. Qual é a profundidade dela na minha alma? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso o que eu penso? Por que eu falo o que eu falo? Trata essa raiz doente, Senhor. Eu não quero ser tratado nos lábios e na mente apenas, eu quero ser tratado na alma, na intensidade do lugar mais secreto da minha vida. É a hora, querido. É a hora de você fazer essa simples oração que vai mudar todos os frutos que virão pela frente na sua vida. Senhor, nós estamos numa jornada. E como uma jornada, nós estamos em trânsito. Trânsito, Senhor. E a cada
distância que percorremos, o Senhor tem nos dado novos desafios. E quão importante é esse desafio hoje para a nossa caminhada, Senhor. Deixarmos o Senhor enxertar com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua cura, com o Teu óleo, com a presença viva e poderosa do Teu Filho Jesus Cristo, com a ação convencedora e libertadora do Teu Espírito, as raízes doentes da nossa alma. Ó Deus, quão difícil foi para mim hoje, Senhor, poder chegar aqui e trazer esse recado. Dia tão difícil, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem algo muito importante para nós. Trata-nos na raiz, Senhor. Trata-nos no secreto, no lugar que ninguém vê e que ninguém conhece, a não ser o Senhor. E ali, dá-nos a Tua recompensa. Que irmãos e irmãs aqui possam produzir uma vida de mais oração, de intimidade contigo. E que esta intimidade promova, produza frutos novos, vida nova nessa laranjeira, Senhor. Que assim como a primavera que se inicia amanhã, que hoje seja o fim de um inverno na alma e o início de uma primavera. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.